Muito tem sido falado sobre o estresse e suas consequências devastadoras para a saúde. Todos nós conhecemos o termo e muitas pessoas ainda o associam à imagem de alguém sobrecarregado, com pressa e um tanto acelerado. No entanto, o que os dados nos mostram é que muitas pessoas vivem em um estado de estresse contínuo e não têm consciência disso. Infelizmente, vivemos em um mundo estressante e regido pelo relógio. O ser humano tem uma tendência inata a normalizar as situações nas quais está envolvido. É por isso que às vezes é difícil identificar o impacto que este mundo estressante em que vivemos tem na nossa saúde. Às vezes desabamos mentalmente, não porque somos pessoas fracas, mas por sermos pessoas fortes. Sofremos demais, estamos muito tempo a assumir muitas responsabilidades. Vamos vencendo guerra após guerra e só o fato de sermos pessoas fortes parece que os outros nos impõem a obrigação de jamais termos o direito de fraquejar. Todos sentimos o estresse associado às exigências do nosso dia a dia, do trabalho e da própria sociedade. E todos precisamos de sentir algum desse estresse para nos sentirmos motivados para as tarefas diárias e para que o tédio não tome conta da nossa vida. Mas quando este se torna demasiado intenso e prolongado, podemos estar à beira de um esgotamento emocional. Criar um ritmo de vida que se ajuste às nossas expectativas ou às dos outros não significa estar livre do estresse. Infelizmente, vivemos experiências estressantes todos os dias, incorporando essa ansiedade como parte da nossa rotina. Hoje, quero falar sobre os fatores mais relevantes que tornam o nosso mundo estressante, ensinar a reconhecê-los e agir diante deles. O fato de nossas vidas nos parecerem normais muitas vezes nos impede de ver as consequências daquilo que normalizamos. Estamos enchendo lentamente o copo, esperando que a última gota que vai fazer tudo transbordar uma hora ou outra. As preocupações em excesso, inseguranças, medos, sobrecarga de atividades e mudanças na rotina, além do isolamento social, tem sido um grande fardo para a maioria da população. Assim, problemas como ansiedade e depressão foi e vieram ganhando destaque no cenário atual. De repente, o mundo precisou voltar sua atenção para um vírus. Houve uma mobilização geral para evitar a sua disseminação e as pessoas tiveram que mudar drasticamente a sua rotina. Surgiram mais perguntas do que respostas, o que trouxe maiores preocupações para o dia a dia de todos. Insegurança quanto à saúde e ao futuro, dificuldade para se adaptar à nossa realidade, o medo de perder uma pessoa querida e adaptações nas atividades diárias, em casa e no trabalho. Foi uma mudança intensa que gerou uma onda de emoções e sentimentos. Consequentemente, os quadros de ansiedade passaram de 8,7% para 14,9%, assim como a quantidade de pessoas com depressão aumentou de 4,2% para 8% entre março e abril de 2020. Uma das explicações para isso é a síndrome do esgotamento emocional. Ela se manifesta quando uma pessoa é submetida a uma carga de estresse muito intensa e constante, fazendo com que esteja sempre no limite das suas emoções. O organismo e a mente humana conseguem suportar uma determinada carga de estresse diário. Porém, quando as situações estressantes são constantes e intensas, ocorre a sobrecarga que torna difícil a administração dessas emoções. Há um estímulo intenso do psicológico, o que deixa o indivíduo cansado em função das atividades excessivas, das cobranças, dos muitos problemas, entre outros fatores. É válido saber que cada pessoa tem uma reação diferente. Por isso, a síndrome do esgotamento emocional tem gatilhos distintos para cada indivíduo, ou seja, suas causas variam. De acordo com um estudo do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Está sob um estado de tensão, mexe com o funcionamento do cérebro. Quem vive uma rotina estressante libera altos níveis de hormônios que provocam instabilidade no organismo. A adrenalina é um deles. Ela atua aumentando os batimentos cardíacos e a pressão arterial, o que pode culminar em um ataque cardíaco e até levar à morte. Já a ação do cortisol, outro hormônio liberado durante situações de estresse, pode causar mortes em pessoas que já tenham doenças cardiovasculares. O esgotamento emocional é um grande vilão que, se não for tratado com seriedade, pode dar origem a uma depressão. Tudo começa de forma discreta e não damos a devida importância. Achamos que é apenas cansaço e assim que tivermos um tempo, tiramos uma folga para relaxar e tudo ficará bem. Porém, o esgotamento psicológico nos enfraquece fisicamente e mentalmente. É uma dimensão que surge como um resultado de muitas opções, muitos pensamentos intrusivos, muito trabalho, muitas responsabilidades, interrupções, ansiedades. Por sua vez, isso também é um reflexo de pouco tempo de qualidade para si mesmo, poucas horas de sono, pouca calma interior. Todos nós já sentimos este sentimento, este desgaste a todos os níveis. É importante ter em mente que um cérebro cansado, psicologicamente exausto, trabalha e responde a estímulos de outra maneira. Assim, alguns neurocientistas referem que as pessoas mentalmente cansadas têm uma percepção mais negativa da sua realidade e, além disso, são muito mais emocionalmente sensíveis. Existem níveis leves de estresse que nos ajudam a melhorar as nossas habilidades cognitivas. Com a liberação de adrenalina, as vias nervosas são ativadas, permitindo que nos concentremos e que tenhamos um foco melhor. Este é o estresse mágico. Não há vida sem um nível mínimo de estresse. Mas existe uma linha, seja pela intensidade, pela frequência ou pelo prolongamento no tempo, que uma vez ultrapassada faz com que todo o processo se volte contra nós. A mesma mistura química que nos faz focar melhor em uma tarefa pode levar à ansiedade e até ao pânico. A adrenalina que liberamos em situações que nos deixam alerta, na medida certa, é necessária. Quando aumentamos a dose, o corpo reage mal. Aumenta o fluxo de testosterona, que é o que aumenta as nossas expectativas. Se você é mulher, a ocitocina também fica em alta e pede que você proteja as pessoas próximas a você. Outro estressor adicionado à situação. O cortisol liberado como contraponto ao excesso de adrenalina pode ser tóxico para o hipocampo. Tudo isso contribui para a criação de um efeito cascata que pode levar a problemas crônicos de saúde, desde doenças autoimunes até diabetes. Estar submerso em altos níveis de estresse também dificulta a conexão saudável com os outros. Quando passamos por períodos de estresse elevado, o sistema nervoso simpático funciona com plena capacidade. As pessoas ao nosso redor podem ser grandes aliadas no combate a esses excessos de estresse. Porém, em um mundo estressante como o que vivemos, às vezes temos que lidar com fatores como a competitividade e tantos outros que veremos mais adiante, que nos afastam desse suporte de proteção contra o estresse. O apoio que recebemos é traduzido em sinais inibitórios que passam pelo nervo vago para o sistema nervoso simpático. Quando interagimos com outras pessoas que nos fazem sentir seguros, reduzimos o estado de alta excitação constante. Vivemos em uma cultura que mina constantemente nossos caminhos de conexão e nem sempre temos a facilidade de mudar as circunstâncias das nossas vidas. É por isso que é essencial encontrar uma maneira de equilibrar a resposta ao estresse excessivo. Muitos fatores neste mundo estressante nos deixam à mercê desse coquetel químico. Veremos alguns que são claros em princípio, mas há outros que não são.
porque geralmente não os associamos a fatores indutores de estresse. Os mais facilmente reconhecidos são os estressores no trabalho. Estudos mostram que mais de 70% da população sofre de estresse no trabalho. A aparência pessoal também aparece nos estudos entre os primeiros estressores. Isso, embora à primeira vista pareça superficial, na verdade não é. Nossa aparência física está diretamente relacionada à nossa autoconfiança e autoestima. O estresse social que sofremos diariamente é outro fator do qual não temos consciência. Nesse mundo estressante, as disputas absurdas por questões políticas, o bombardeio da mídia para formar opinião pública e a inércia a que somos submetidos para tentar entender um mundo muitas vezes inexplicável, tem um forte impacto em nosso estado de alerta. Além de tudo isso, mais cedo ou mais tarde, teremos que enfrentar eventos que vão questionar nossa capacidade de gerenciar o estresse. A perda de um ente querido é um grande estressor que, dependendo das circunstâncias, pode até levar ao transtorno de estresse pós-traumático. A perda de um ente querido em circunstâncias muito trágicas pode ser um choque de realidade. Começar a entender que essas coisas acontecem e continuarão a acontecer com as pessoas ao nosso redor pode gerar antecipadamente grandes níveis de estresse. Da mesma forma, as preocupações financeiras pela perda do emprego ou pela simples situação que vivemos como sociedade atualmente são outros fatores de estresse. A preocupação de não poder pagar as contas ou chegar à idade de aposentadoria sem ter contribuído por anos suficientes são outras fontes de risco para a nossa saúde. Todos nós sabemos muito bem o que é um esgotamento físico. Sabemos como identificar os sintomas e lidar com o nosso corpo a não poder dar mais de si mesmo e requerer um descanso. No entanto, por mais curioso que possa parecer, o esgotamento emocional não é tão fácil de identificar. Além disso, não sabemos como oferecer uma resposta efetiva, uma estratégia de coesão psicológica útil e eficaz. O que fazemos muitas vezes é engolir uma emoção após a outra, sem estarmos cientes do seu peso e de como estas emoções afetam o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. O esgotamento emocional pode ser simultaneamente físico e psíquico. Há um grande cansaço acompanhado por uma sensação de vazio e pela dificuldade em lidar com as emoções. Ou seja, o esgotamento emocional acontece quando sentimos que esgotaram os nossos recursos emocionais e psicológicos. Este esgotamento emocional pode comprometer a nossa saúde física e mental e interferir com a qualidade de vida, não apresentando melhorias significativas apenas com o repouso. O diagnóstico de esgotamento emocional nem sempre é fácil, já que muitas vezes o paciente apresenta um quadro de fadiga em conjunto com outros sintomas pouco claros, que podem ser atribuídos a muitas outras perturbações. Contudo, parece consensual que quando estamos psicologicamente desgastados, apresentamos alguns dos seguintes sinais. Um dos sintomas mais evidentes do esgotamento emocional é o nervosismo, a irritabilidade e a hipersensibilidade, porque perdemos o autocontrole com mais facilidade do que o normal. Ao mesmo tempo, começamos a interpretar os estímulos como se fossem ameaças, o que leva ao desenvolvimento de comportamentos reativos e defensivos. O sentimento de esgotamento emocional geralmente reflete-se primeiro fisicamente, pelo que é normal sentirmos-nos sem energia. Para muitas pessoas, só o simples acordar de manhã e levantar-se da cama é um tormento que é perpetuado ao longo de todo o dia. Muitas
Muitas vezes, por trás do esgotamento emocional, estão ocultos problemas não resolvidos que se aproximam da nossa mente, não permitindo assim um sono tranquilo, acordando várias vezes durante a noite. As atividades e pessoas que até o momento nos permitiram desfrutar da vida e nos sentir felizes deixam de fazer sentido. É como se o mundo subitamente tivesse perdido as suas cores. Quando estamos extremamente exaustos, simplesmente não encontramos a motivação para nos envolvermos em novos projetos ou fazer as coisas com as quais antes nos apaixonávamos. Qualquer tarefa parece titânica e desenvolvemos uma profunda apatia em relação ao mundo. A atenção é um dos primeiros processos psicológicos que são afetados quando estamos exaustos, o que também leva a lapsos frequentes. É provável que nos esquecemos de mensagens, que não nos lembremos onde deixamos as chaves ou mesmo que tenhamos dificuldades em lembrar o que comemos no dia anterior. Isso ocorre porque a nossa mente está muito saturada para continuar a processar e armazenar informações no nível consciente. O esgotamento emocional também afeta os processos cognitivos, pelo que podemos perceber que pensamos mais devagar ou que temos dificuldades em pensar. O que costumávamos fazer rapidamente custa muito mais e às vezes até achamos difícil dar um sentido lógico às nossas ideias ou acompanhar um longo discurso. Vontade recorrente de chorar, muitas vezes sem motivo aparente, acarretando sentimentos de desesperança, ansiedade e angústia. Com o tempo, um esgotamento emocional dá origem a uma panóplia de problemas de saúde. Afeta essencialmente o sistema imunológico, cardíaco, o metabolismo e o bem-estar mental geral. Podem ocorrer alterações gástricas e intestinais, dores de cabeça, pescoço e costas, mudanças no apetite, hipertensão arterial, constipações e infecções frequentes, aumento de peso e envelhecimento prematuro. Vamos conhecer agora os 12 estágios do esgotamento emocional. Perante estes sintomas de esgotamento emocional, dois psicólogos, Herbert e Gary North, pioneiros dos estudos relacionados com esta temática, desenvolveram em 1992 um modelo demonstrativo dos 12 estágios típicos que os pacientes vivenciam quando estão com esgotamento emocional. Algumas pessoas passam por todos, mas outras não. Porém, não há uma ordem específica destas sintomatologia. No primeiro estágio, temos a ambição excessiva. Neste estágio, as pessoas têm dificuldade em dizer não, aceitando várias responsabilidades em simultâneo. Automaticamente, passamos para o próximo estágio, onde ela obriga-se a mais. Durante esse estágio, com o objetivo de atender às próprias expectativas pessoais, assumem responsabilidades acima daquelas que podem gerir. Por causa disso, se sentem obrigados a fazer tudo sozinhos e a terminar as tarefas antes do prazo final. E automaticamente pulam para o próximo, negligenciam as suas necessidades pessoais. Por causa da quantidade de responsabilidades que a pessoa assumiu, não tem tempo para mais nada, começando a negligenciar atividades diárias importantes, como dormir, comer e passar tempo com os entes queridos. Contudo, a pessoa ainda não tem a noção clara do que está a perder e dos erros que começa a cometer. E aí começa o aumento dos conflitos. Há um aumento considerável de situações problemáticas à medida que os compromissos são esquecidos ou surgem os atrasos recorrentes. A pessoa encontrará desculpas para esses erros e muitas vezes não os reconhecerá. Nessa altura, surgem os primeiros sintomas físicos e a pessoa fica exausta e desgastada. E aí, automaticamente surgem mudanças nos valores para validar o próprio valor.
Neste ponto, a maneira como a pessoa percebe o seu ambiente começa a mudar. Valores, amigos, famílias e hobbies são descartados e irrelevantes, à medida que se tornam mais focados nas responsabilidades adquiridas. Durante essa fase, surgem mais problemas, mas são negados. As pessoas afetadas começam a ficar mais irritadas e amargas. E aí vem o fator bem importante: isolamento social. Nessa fase, a pessoa reduz o contato social ao mínimo e fica isolada. A família e amigos são vistos como um fardo em vez de um sistema de apoio. Durante essa fase, fica mais estressada e, para se sentir bem, recorre a outros meios de gratificação que às vezes pode ser álcool ou mesmo drogas. E aí surgem as mudanças comportamentais. Esta fase é quando os amigos e familiares ficam preocupados com a pessoa porque apresentam um comportamento muito diferente do habitual. E então a identidade fica confundida. As pessoas começam a questionar o seu próprio valor, confundindo as suas prioridades e necessidades. Deixam de planejar objetivos e projetos futuros, demonstrando grande desgaste físico e emocional. E aí vem aquele vazio interno. Durante essa fase, a pessoa afetada sente-se completamente inútil, ansiosa e cansada. Para superar estes sentimentos, tenta desenvolver outras atividades, às vezes exageradas, que podem incluir comportamentos de risco. E então vem a depressão. Este é um aumento do estágio anterior e a pessoa fica deprimida. Torna-se indiferente, desesperada e exausta. E então vem um colapso mental e físico. Quase todas as pessoas que sofrem de esgotamento emocional têm pensamentos suicidas neste momento. O colapso físico, mental e emocional e, por vezes, há a necessidade de internamento hospitalar. Mas o que causa o esgotamento emocional? O que desencadeia o esgotamento emocional? Bem, o que desencadeia o esgotamento emocional difere de pessoa para pessoa. O que pode ser estressante para uma pessoa pode ser completamente administrável para outra. Contudo, um longo período de estresse constante na vida, seja por estresse pessoal ou por estresse no trabalho, pode causar um esgotamento emocional. No entanto, vale frisar novamente que um pouco de estresse diário e ansiedade é normal, mas o estresse crônico pode prejudicar seriamente. As causas do esgotamento emocional são variadas, embora em muitos casos haja uma constante: dar muito e receber pouco. Aparece como resultado de uma entrega constante e até mesmo excessiva, seja no trabalho para outros, para um projeto que nos excita, mas também nos consome, aos problemas cotidianos, às tarefas diárias. Ao mesmo tempo, não recebemos praticamente nada em troca que possa equilibrar o saldo. E isso também encontramos em determinados relacionamentos amorosos, o que podemos fazer um vídeo mais adiante. Não podemos descansar e relaxar o suficiente, não passamos tempos de qualidade sozinhos e não recebemos a atenção, carinho e compreensão suficiente das pessoas que nos rodeiam. Na prática, é como se extraíssemos toda a energia do nosso emocional, mas não nos preocupamos em repô-la. Noutros casos, o esgotamento emocional é causado por muitas mudanças num tempo muito curto, mesmo que seja algo que queremos e que consideremos positivo para nós. No entanto, quando acontece tão rapidamente, não podemos gerenciá-los e acabamos por nos sentirmos sobrecarregados. Nestes casos, embora aparentemente tenhamos tudo o que queremos, na nossa mente temos um tipo de sensor que nos diz que algo está a falhar. Alguns desencadeadores mais comuns de esgotamento emocional são empregos de alta pressão e responsabilidade, trabalhar longas horas ou trabalhar no emprego que não gostamos, ter um bebê e educar os filhos, dificuldades financeiras, ser cuidador de um ente querido, processos de divórcios prolongados, morte de um familiar ou amigo, ter uma doença crônica ou lesão, conflitos constantes com vizinhos,
colegas, parceiros ou familiares, chefios demasiados controladores, relacionamentos instáveis e abusivos. Existem pessoas mais propensas a ter esgotamento emocional? Bem, todos podemos ter um esgotamento emocional, especialmente quando passamos por situações particularmente estressantes na vida. Mas existem algumas características de personalidade que nos podem tornar mais vulneráveis a essa situação. O perfeccionismo. Os perfeccionistas que exigem muito de si mesmos acabam adicionando um peso extra nos ombros que a longo prazo representa mais estresse. E aquelas pessoas que têm dificuldade para delegar, as pessoas que querem assumir todas as tarefas porque acreditam que os outros não sabem como fazê-las ou não estão à altura, são mais propensas a sofrer o esgotamento emocional devido a um excesso de responsabilidades. E também as pessoas que têm a sensibilidade ao extremo. As pessoas que são muito empáticas e hipersensíveis são mais propensas a sofrer de um esgotamento emocional porque muitas vezes assumem os problemas dos outros como seus, sem poder estabelecer uma distância psicológica de proteção. E também aquelas pessoas que têm a incapacidade de relaxar. Algumas pessoas, devido às características do sistema nervoso, acham mais difícil relaxar e se desconectar do que o outro. É como se o seu cérebro tivesse a funcionar a 1 milhão de rotações por minuto. Então, como tratar o esgotamento emocional? Como cuidar dessa situação? Primeiramente, há a necessidade de se fazer algumas mudanças no estilo de vida para ajudar a aliviar a sintomatologia. Essas técnicas não serão fáceis de realizar no início, mas ficarão mais fáceis à medida que se começar a formar hábitos mais saudáveis. Fazer apenas pequenas mudanças nos hábitos diários pode ajudar a controlar os sintomas e evitar um esgotamento emocional total. Depois de reconhecer os sinais de esgotamento emocional, você deve eliminar o estressor. Embora nem sempre seja possível, a melhor maneira de tratar o estresse é eliminar o estressor. Se o ambiente de trabalho é a causa do esgotamento emocional, considere-se a possibilidade de mudar de emprego ou de empresa. Se o gerente, o chefe, estiver a provocar o estresse, pode-se considerar a transferência para um novo departamento. E um hábito muito bom é comer saudavelmente. Comer saudável significa escolher uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e carnes magras, evitando lanches açucarados e alimentos fritos ou processados. Somos aconselhados a comer saudavelmente o tempo todo, mas isso pode fazer muita diferença quando estamos estressados. Não apenas garantirá que obtemos as vitaminas e os minerais necessários, mas também melhorará os níveis de digestão, sono e energia, o que pode ter um efeito dominó sobre o estado emocional. E claro, fazer exercício. Qualquer tipo de atividade física aumenta os níveis de endorfina e serotonina. Isso pode melhorar o estado emocional. O exercício também ajuda a desviar a mente dos problemas. E claro, limite o álcool. O álcool pode aumentar temporariamente o humor, mas o sentimento vai rapidamente desaparecer, aumentando os níveis de ansiedade e tristeza, interferindo com o sono. E claro, durma o suficiente. O sono é absolutamente crucial para a saúde emocional, pelo que deveremos planear o mesmo horário de adormecer e acordar, de forma a descansarmos cerca de 8 a 9 horas diárias. E claro, isso depende de cada organismo. Tem organismo que necessita de 10 até 12 horas de sono para um descanso suficiente. Desenvolver uma rotina na hora de dormir pode ajudar a relaxar e garantir um sono de melhor qualidade. Limitar a cafeína também pode ter um impacto positivo no horário de sono. Relacione-se com um amigo de confiança. Fale presencialmente com um amigo.
Essa é uma ótima maneira de aliviar o estresse. A pessoa que escuta não precisa necessariamente resolver os nossos problemas, apenas precisa ser um bom ouvinte, convenhamos. E claro, se dê um tempo. Ter tempo individual para realizar tarefas que consideramos importantes para nós mesmos, ou até não fazer nada e ter tempo para apenas encontrar nós próprios. E claro, sempre consulte um especialista. Além de fazer mudanças no estilo de vida, é importante procurar ajuda profissional para tratar o esgotamento emocional. Um psicólogo pode fornecer as ferramentas necessárias para trabalhar durante um período estressante. Todos devem encontrar o seu próprio remédio para o esgotamento emocional, o que significa que devemos detectar o que está a consumir a nossa energia e enfrentar esse problema, talvez numa perspectiva diferente. O esgotamento emocional é um grande vilão que, se não for tratado com seriedade, pode se transformar em depressão. Tudo começa de forma discreta e você não dá importância, acha que é apenas um cansaço, e é assim que tiver um tempo, irá tirar uma folga para relaxar e tudo ficará bem. O problema é que essa folga vai sendo adiada constantemente por problemas cotidianos e alguns sintomas começam a aparecer. Quando são sintomas físicos, você procura o médico. O médico, por sua vez, diz que não é nada grave e prescreve um calmante natural junto com o remédio para tratar o problema físico. Você segue o tratamento. Os sintomas físicos, geralmente ligado ao aparelho digestivo, melhoram e você segue bem por um curto período até aparecer outro problema. O esgotamento emocional aparece geralmente após um período conturbado que ficou para trás ou junto com um problema que você está lutando para resolver, mas não consegue. Tome medidas para lidar com o mundo estressante de hoje, o que para algumas pessoas pode ser uma fuga mental ou uma fonte de tranquilidade, como as reuniões de família, para outras pode ser um verdadeiro pesadelo. O estresse é algo absolutamente subjetivo e relativo à personalidade de cada um. Fazer compras pode ser um bálsamo para muitas pessoas, mas para outras pode ser um ambiente propício ao estresse por excesso de estimulação. No âmbito do casal, é muito importante compreender isso e não estender suas próprias demandas de tranquilidades às pessoas ao seu redor. E claro, aceitar que não podemos controlar tudo e todos é essencial para sermos felizes, assim como reconhecer que não somos responsáveis por tudo e todos. Nem temos que nos sobrecarregar com a pressão de estar sempre certo e no controle. Por isso, abandone a necessidade de estar sempre certo, ter sempre razão, controle da situação ou dos pensamentos. A vida é muito curta para vivermos permanentemente frustrados e tentando controlar tudo o tempo todo. Não busque resultados imediatos, isso só pode piorar a situação. Depois de um ataque de raiva ou de choro, pode levar um tempo até que seu corpo se acalme. É preciso aceitar cada situação como ela é de fato. Isso não significa necessariamente não se importar com as coisas, mas simplesmente não forçar as coisas a serem como você gostaria, deixando tudo acontecer de forma natural. E você? Já teve esgotamento emocional? Conhece alguém que já teve? Vive estressado? Me conta aqui embaixo, deixa aqui sua resposta nos comentários. Eu fico por aqui deixando aquele forte abraço para você, aquele super beijo e nos vemos no próximo vídeo, próximo assunto, se assim Deus nos permitir.